Quero lhes apresentar o Reverendo Dr. Wilson Scholz, consultor de tradução da SBB, trabalho voluntário, foi responsável pela coordenação dos trabalhos de revisão da tradução Almeida Revista e Atualizada, que resultaram na nova Almeida Atualizada. Pastor e professor de Teologia Exegética, tem mestrado e doutorado na área do Novo Testamento, é tradutor do Novo Testamento interlinear grego-português, publicado pela SBB, e autor de Princípios de Interpretação Bíblica, editora da UBRA. Olá, seja bem-vindo ao 16º Fórum de Ciências Bíblicas. Para quem teve o privilégio de participar do primeiro, lá em 2005, é, sem dúvida, um privilégio especial poder participar também dessa 16ª edição. O tema deste nosso fórum é a Bíblia e a criança, e, mais especificamente, a minha temática é a temática da criança na Bíblia. Especificamente, a pergunta sobre como a criança aparece na Bíblia. O que podemos dizer a respeito dela a partir do testemunho da própria Bíblia. Eu começo com uma afirmação que me parece importante e que a gente nem sempre leva em conta. É indiscutível que a história do cristianismo começa com uma criança. É o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Então, a história do cristianismo começa com uma criança. A gente poderia dizer, Deus poderia ter vindo ao mundo de outras maneiras. Ele é soberano, ele poderia ter encontrado uma outra forma, mas ele decidiu entrar no mundo nascendo de mulher e vindo ao mundo, então, como um bebê, o menino Jesus. O tema criança, e eu falo disso de forma introdutória, é um tema bastante discutido nos últimos 30 anos, especialmente. Na verdade, o século XX, lá no seu início, foi anunciado como o século da criança. E a gente poderia perguntar se de fato foi o século da criança. Seja como for, mas no apagar das luzes do século XX, 1990, apareceram dois documentos importantes. Um foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU. E aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também, provavelmente em função desses documentos, o tema criança na Bíblia passou a ser discutido bastante nos últimos 30 anos. Há uma vasta literatura sobre o assunto. Antes disso, eu digo que criança é em si uma abstração, a criança. Existem crianças, e é sobre elas que eu quero falar, não tanto sobre o tema criança. Agora, o que é uma criança? Ou quem é criança? Para a ONU, naquele documento de 1990, é todo ser humano com menos de 18 anos. Já para nós, aqui no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é toda pessoa com 12 anos incompletos. É que nós adicionamos ao termo criança o termo adolescente, ou o período da adolescência. Então, criança é uma palavra que tem diferentes definições. E nós vamos ver isso também no caso do mundo da Bíblia. Eu mencionei há pouco que nos últimos 30 anos tem havido bastante estudo sobre esse tema e tem também havido uma revisão de como se vê ou como se pensa que as pessoas da época viam as crianças. Houve uma época em que se dizia que
no tempo da Bíblia havia pouco interesse pelas crianças e que elas eram vistas como pessoas incompletas. Essa visão está sendo superada em nossos dias. Percebe-se que havia, sim, um interesse pelas crianças naquela época. Quando se trata especificamente da Bíblia, nós não temos tantas fontes assim, ou tantos textos. Não temos, por exemplo, um capítulo inteiro que fala do tema criança. Alguém disse, é impossível escrever uma teologia da criança. Sempre temos também na Bíblia, e às vezes a gente encontra essa afirmação, e as pessoas como que lamentam, dizendo, na Bíblia sempre são pessoas adultas falando das crianças. E não é diferente em nossos dias. Não temos crianças falando sobre crianças, nem mesmo uma criança que vai fazer uma fala nesse fórum sobre a criança. Na Bíblia não é diferente, sempre os adultos falam das crianças. Quero fazer também um lembrete hermenêutico, no sentido de que precisamos levar em conta a distância temporal, a distância histórica, e também as diferenças culturais em relação à Bíblia. Os costumes daquela época não se transferem automaticamente para o nosso tempo. Os princípios, sim, mas os costumes, não. Pouco mais adiante, vou fazer referência ao episódio, ao momento do desmame da criança. Aparentemente era uma celebração. Isso para nós hoje não tem maior significado ou não se leva em conta, nem se precisa levar em conta só porque aparece na Bíblia. O mundo bíblico é bastante amplo, nós temos, na verdade, duas partes. A parte do Antigo Testamento, que é o mundo hebreu, e a parte do Novo Testamento, que é o mundo greco-romano. São mundos diferentes, fala-se línguas diferentes, mas esses dois mundos têm alguns pontos em comum que eu gostaria de ressaltar aqui no início. Havia em todo o mundo bíblico, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, uma baixa expectativa de vida. Quem chegava aos 60 anos já estava em avançada velhice. Havia, em função disso, também uma população jovem. Calcula-se que no antigo Israel, de cada 3 crianças, uma morria antes de alcançar 5 anos de vida. Só metade da população passava dos 18 anos. Isso em função da grande mortalidade. E não só no mundo bíblico do Antigo Testamento, mas também na cidade de Roma, no tempo do Novo Testamento, calcula-se que 1/3 da população tinha menos de 16 anos. Então, era uma sociedade jovem, com um grande número de crianças. Um terceiro ponto em comum entre os dois mundos, o mundo do Antigo e o mundo do Novo Testamento, era que a educação era um assunto familiar, um assunto doméstico. Não havia isso de um sistema escolar ou uma obrigatoriedade de ter todas as crianças na escola. Dependia muito da família e das suas possibilidades e dos seus interesses. Agora, então, vou falar um pouquinho sobre as crianças no Antigo Testamento. E para isso ficar um pouco mais claro, eu vou fazer a apresentação dessa tela, porque são muitos dados que aparecem aqui. Nós temos um texto interessante em Levítico 27, 1-8, onde aparecem diferentes idades, diferentes grupos de pessoas para o pagamento de votos. A gente não sabe se isso é representativo para a sociedade de modo geral e por quanto tempo isso esteve em vigor e se isso era baseado em quê. Só sabemos que está lá em Levítico 27. Ali se fala sobre pessoas de 20 a 60 anos, de 5 a 20, esta é a sequência lá, de 1 mês a 5 anos e de 60 anos para cima.
não se fala nada sobre um quinto grupo, que seria desde o nascimento até os 30 dias. Saindo desse texto e pegando mais os termos que são usados para designar crianças no Antigo Testamento, temos um termo hebraico, yonek, que em geral é traduzido por criança de peito. Seria o nosso lactente, a criança que ainda mama. Então, depois havia o momento em que a criança era desmamada. E, de novo, não se sabe exatamente se isso era com 3, com 4 anos. Hoje se recomenda que a criança seja alimentada pela mãe até os 2 anos. É possível que, na época, tudo indica que era mais do que isso, até os 3 ou 4 anos. Um outro termo hebraico é o termo tap, que pode ser traduzido por criança pequena, às vezes é traduzido por crianças, meninos. O termo dá a ideia de alguém que dá passinhos rápidos. Seria, digamos, aquela criança de 4, 5, 6 anos. Esse termo aparece, por exemplo, em Gênesis 50, versículo 8. Existem outros termos que são um pouco mais genéricos, como Yeled, que é descendente, que pode ser filho, e um termo bastante mais interessante, ou bastante usado no Antigo Testamento, que é Naar, e a forma feminina Naará, que em muitos momentos é traduzido por jovem, ou a jovem, mas que, a rigor, significa não velho, jovens e velhos. Quem não é velho é jovem, é Naar. Tanto assim que Moisés, lá em Êxodo 2, recém-nascido, ele é designado como Naar, ou seja, não é alguém velho, mas utiliza-se um termo bastante genérico ou abrangente, que é esse termo Naar. Quanto aos textos do Antigo Testamento, há alguns textos bem conhecidos, e eu chamo a atenção para alguns deles. Nós todos lembramos o texto de Deuteronômio 6:7, né? De inculcar a lei de Deus aos filhos. Seriam as crianças? O texto não diz diretamente crianças, ele usa o termo ben, que é filho, lebaneika, aos teus filhos. Não diz de que idade, mas também não restringe, digamos, a filhos do sexo masculino. Isso não está dito ali. O segundo texto é segundo o livro de Reis 5:2. Ali se fala sobre uma menina que foi levada como escrava, daquele episódio daquele general sírio, da lepra, tudo aquilo que vocês conhecem. Seria uma menina? É possível, mas poderia ser também uma jovem, porque o termo hebraico é Naará. Então, nós não sabemos qual era a sua idade, o texto bíblico não indica. E o conhecidíssimo texto de Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar. É a criança ou seria jovem? Algumas traduções, vi algumas traduções inglesas que colocam jovem. Por quê? Porque o termo é Naar, que designa uma ampla faixa etária, desde, digamos, o nascimento até o começo da velhice. Alguém chamou a atenção que no livro de Provérbios parece não haver adultos. O sábio sempre se dirige ao filho, que seria, no caso, alguém de uma geração anterior. Quem é jovem? Poderíamos dizer aquele que tem 20 anos a menos do que a gente. E quem é velho? Velho, segundo teria dito Shakespeare, sempre é aquele que tem 20 anos a mais do que a gente. Um outro detalhe que dá para mencionar é que não existe em si o conceito de criança inocente na Bíblia. Embora também não se diga diretamente elas são culpadas, mas há textos onde, por exemplo, Jeremias 6 e Jeremias 44, onde se diz que as crianças também sofrem o castigo, ou seja, elas não são poupadas. Isso não significa que elas são culpadas em si, mas elas participam das dificuldades e dos traumas e dramas de toda a sociedade daquela época.
Passando para o período do Novo Testamento, nós temos diferentes termos do grego para designar, de novo, diferentes crianças em diferentes faixas etárias. Um termo grego é brephos. Esse é um termo para a criança bem pequena, porque pode designar, inclusive, um feto, uma criança não nascida, no caso, João Batista. Jesus, recém-nascido, é chamado de brephos. Primeira carta de Pedro 2, aqueles que devem desejar o genuíno leite espiritual são brefe. E 2 Timóteo 3,15, desde a infância, desde a meninice, você conhece as Sagradas Letras, ali também, desde o período em que você é brephos, poderia ser, digamos, a criança que ainda mama no peito. Um outro termo é paidion, que é traduzido por menino. Na mesma história de Lucas 2, Jesus é chamado de paidion. A gente poderia dizer que o paidion, que é uma forma diminutiva, às vezes usada no sentido afetivo, ela designa a criança até mais ou menos os 7 anos. Embora, de novo, não existe um texto bíblico que diga é assim. Um outro termo é pais. Pais poderia ser um termo aplicado à criança entre 7 e 14 anos. O menino Jesus no templo, lá no final de Lucas 2, ele é chamado de pais. Era um menino de 12 anos, por isso o termo se aplica muito bem. Há outros termos no grego. O termo teknon, que é mais genérico para filhos, sem indicar idade, uma idade específica. Temos o nepios, que dá essa ideia de brando, de ingênuo, imaturo, pode ser traduzido por criança. Em Gálatas 3, é usado quando Paulo fala do momento em que éramos menores, menor de idade. Esse termo aparece em sentido figurado, então, por exemplo, em 1 Coríntios 3, para crianças em Cristo, para crentes imaturos. E aqueles que são levados de um lado para outro por todo vento de doutrina, os meninos, esses são também esses nepioi. São imaturos, são inconstantes. Esses são os termos. Eu poderia falar sobre crianças em diferentes livros do Novo Testamento. Nós vamos me limitar a 3, ou propriamente a 2 deles, a Lucas, Atos e o Evangelho de João. Em Lucas, as crianças têm um papel de destaque, até porque os 2 primeiros capítulos tratam do nascimento de João Batista e de Jesus. Já no livro de Atos dos Apóstolos, aparecem poucas crianças. Há uma referência lá em Atos 21:5, ao momento em que Paulo se despede, os irmãos vão com ele até a praia, e lá há uma menção às crianças, tecnóis. Se as crianças aparecem no livro de Atos, elas aparecem dentro do contexto da casa, onde elas estão incluídas. No Evangelho de João, interessantemente, não aparece nenhuma criança, não se faz referência a crianças. Cartas de Paulo. Paulo usa termos relacionados com a infância, claro que usa, mas, de modo geral, pode-se dizer que ele usa o termo mais no sentido metafórico. Ele fala dos seus filhos. A igreja de Corinto é endereçada como meus filhos, mas claro que é filho no sentido metafórico. E, em muitos momentos, a infância é vista no sentido negativo. É uma fase a ser superada, porque é uma fase de imaturidade, de inconstância. 1 Coríntios 3, Paulo diz, quando eu era menino, pensava como um menino, mas agora que deixei de ser menino, né? Então, esse é um texto, de novo, tanto quanto negativo em relação às crianças. Vamos ver depois com Jesus, que é um pouco diferente. Temos os conhecidos textos de Efésios 6 e Colossenses 3, que são os mais antigos textos em que alguém se dirige a crianças, embora, de novo, o termo seja filhos, tecna.
não é um termo para criança especificamente. É também o texto mais antigo sobre educação cristã, né? Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E como essa palavra se dirige aos filhos, eles conseguem entender, portanto, são filhos um pouco maiores e participam do culto, porque pressupõe-se que essas cartas seriam lidas inicialmente no contexto de culto. A presença das crianças no culto não deveria surpreender, porque isso era comum no judaísmo, especialmente no caso da celebração da Páscoa, e também existem registros de que no contexto pagão elas eram incluídas e faziam parte, inclusive participavam de cerimônias de iniciação. Um texto interessante, que eu listo aqui, mas não vou entrar nos mínimos detalhes, até porque é um texto complexo, é esse de 1 Coríntios 7,14, onde Paulo fala sobre as uniões matrimoniais ou casamento em que um cônjuge é crente e outro não é. E Paulo diz que esse não é um motivo para um divórcio, a menos que o não crente queira se separar. E ele fala dos filhos, certamente filhos nascidos já numa situação de um casamento que nós chamaríamos de misto. Por isso, filhos pequenos, provavelmente. E chama atenção nesse texto que Paulo tem uma perspectiva positiva, otimista. Nós diríamos, essa é uma situação complicada que a gente deveria, na medida do possível, evitar, e talvez até tenha-se razão em dizer isso. Mas Paulo é mais positivo, mais otimista. Ele diz que a parte crente vai santificar a parte não crente, inclusive os filhos. Depois dessa questão ou desse assunto ligado com as cartas de Paulo, eu passo para o ministério de Jesus. Nos evangelhos, evidentemente, Jesus nunca fala de sua infância. É o evangelista Lucas que nos apresenta alguns pontos, né? Pelo menos o nascimento de Jesus, depois aquele episódio com 12 anos. Jesus também não se dirige a crianças diretamente, apesar daquele episódio lá da filha de Jairo, Lucas 8, mas essa menina está morta e Jesus se dirige a ela, menina, e usa o termo apropriado, no caso, pais, que designa, digamos, uma criança de 7 aos 14 anos, e aquela menina tinha 12 anos. Ao falar das crianças dirigindo-se a adultos, as referências de Jesus são, em geral, positivas. Exceção, talvez, aquela parábola dos meninos brincando na praça, que são, digamos assim, uma bela ilustração da inconstância daquela geração. Uns dizem, vamos brincar de festa, e outros dizem, não, nós queremos brincar de enterro. Aí depois dizem, vamos brincar de enterro, e dizem, não, nós queremos brincar de festa. Afora isso, a criança é modelo do discípulo. Ou seja, se Paulo diz lá, não sejam como crianças, Jesus diz, sejam como crianças. Ou seja, as duas coisas são verdadeiras, dentro de seu contexto, cada coisa dentro do seu contexto. Um texto importante que a gente não pode deixar de mencionar quando se trata da criança no ministério de Jesus, a criança inserida no reino, é Marcos 10, 13 a 16. Jesus abençoa as crianças, com paralelo em Mateus e em Lucas. Eu escolhi o texto de Marcos porque é o texto mais longo. Como em muitos momentos, quando a gente compara Mateus, Marcos e Lucas, quando tem a mesma história, o relato de Marcos é mais longo. Diz o texto que trouxeram crianças a Jesus, paidia. Seria a criança até 7 anos. Mas Lucas diz que eram brefe que seria, no caso, as crianças de peito. Isso faz sentido, porque Jesus depois não apenas abençoa as crianças, mas ele as abraça. A gente diria, ele os colocou no colo. E aí Jesus diz, e isso é importante, algumas traduções procuram esconder esse fato, ou
traduzir o versículo 14 de Marcos 10 como se fosse o versículo 15. O texto diz: dos tais é o reino de Deus, e não apenas os que são como eles. Versículo 15 fala os que são como eles, mas o reino também é das crianças. Lembrando que nos evangelhos o reino de Deus é o próprio Jesus. Isso significa Jesus é para eles também. E se o reino de Deus os acolhe, é porque Jesus os acolhe. Quando Jesus os coloca sobre os seus joelhos e os abraça e abençoa, ele os está inserindo no seu reino. Isso significa que é um texto paradigmático, um texto importante para a igreja em todos os tempos. Eu digo algumas coisas em conclusão. Num tempo em que se priorizam direitos, e eu comecei falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e fala basicamente dos direitos da criança. Ninguém falaria muito sobre isso no mundo bíblico. E hoje, em geral, a parte dos deveres é esquecida. Mas a Bíblia lembra, em geral, também os deveres, ou principalmente os deveres. Também das crianças ou dos filhos. O mandamento é honrar pai e mãe. Honrar é mais do que amar. Honrar é ver no pai e na mãe uma autoridade oculta, ou seja, ver a face de Deus no rosto do pai e da mãe. Então, honrar é ver uma autoridade, alguém que faz o papel de Deus na vida da criança. Isto é honrar, é reconhecer isso. Na perspectiva do reino, a criança é modelo. Ela não é descrita como tendo valor em si, ou seja, não há uma psicologia da criança, uma filosofia em torno da criança, quem ela é e assim por diante, mas ela é valorizada pelo fato de ser um modelo, especialmente no ministério de Jesus. Parece haver preferência por aqueles que não têm nada a contribuir. Esse é o ministério de Jesus. Aqueles que não estão preparados, os indignos, os fracos, os pobres, e também as crianças, as mulheres, especialmente segundo o relato de Lucas. Às vezes se diz que Jesus é o amigo dos meninos. A Bíblia não diz isso diretamente. Diz que ele é amigo de publicanos e pecadores, dos pequenos, dos desprezados, dos humildes. E aí entram as crianças. A história do cristianismo começa com a história de uma criança que nasce. Deus vem ao mundo no menino Jesus. E a gente pode concluir dizendo: Deus e salvação se encontram apenas onde as crianças também podem estar. Se as crianças não podem entrar, Deus não vai se fazer presente. A salvação é para aqueles que não têm nada a oferecer e tudo a esperar e tudo a receber. É isso, então, um pequeno passeio, um rápido passeio por alguns textos bíblicos, alguns termos bíblicos que falam das crianças na Bíblia. Haveria muito mais, mas, ao menos para início de conversa, para um início de reflexão, era isso que eu teria a apresentar. Desejo um bom fórum a todos nós. Deus abençoe.